equipes no gramado. Sendo recebido o time do Fluminense, é claro, por sua torcida, que é evidentemente maioria no Maracanã. Mas também a torcida do Grêmio marcando presença. Em um dos lados do campo, autoriza Andrés Matonte, tá valendo. Vamos nessa para os primeiros 45 minutos de Fluminense e Grêmio, a Conmebol Libertadores na tela, lado esquerdo. Vai chegar a linha de fundo, aí do Soteldo, tem um espaço pro cruzamento, a bola vai na segunda trave, aí não tem ninguém. Fecha bem a porta, a defesa do Grêmio. Guga ajeita pro pé direito, a batida de pé direito pra cima do gol. Bola pra fora, longe do gol na tentativa do Arias. Primeira finalização do jogo. A bola mais trabalhada e o passe diferente do Ganso já fazendo a diferença no ataque do Fluminense. Braz. Aí o Cauã Elias estica o passe pro Serna, vai evitar a saída, tenta o cruzamento, bate em cima da marcação, mas escanteio pro Fluminense. Travou e travou bem na hora certa o Mustamerson. É muita qualidade do Arias. A bola gruda no pé, ele sofreu 3-4 faltas até que o árbitro parou. O Xavier, com espaço pro cruzamento, vem a batida do Arias, com desvio no meio do caminho. É escanteio pro Fluminense, agora dentro da área, na direção do Thiago Silva. Sobe e afasta o Gustavo Martins, de fora da área, o Serna. Tá pedindo ali um escanteio, o árbitro tá marcando apenas um tiro de meta. Marca do pênalti, Thiago Silva! Gol! É do Fluminense! 14 minutos, primeiro tempo de jogo no Maracanã. O cruzamento na marca do pênalti, Thiago Silva. A experiência do capitão, meio Serna, aí do Arias, entra na área. Arias, a batida pra fora. E um pedido de toque de mão ali. Vamos ver o que vai definir o árbitro. Vai marcar o pênalti. Está marcado o pênalti a favor do Fluminense. O Maracanã explode de alegria. E o árbitro para a bola do Arias. Para a bola e pro gol! Gol! É do Fluminense! 28 minutos, primeiro tempo de jogo no Maracanã. Arias com... Alô. Renato, boa noite, Vila Sante. Queria começar perguntando para o Renato. Renato, você entende que a troca feita por ti, a saída do Cristaldo, pode ter feito com que o Grêmio perdesse o meio-campo e, consequentemente, fizesse um primeiro tempo ruim contra o Fluminense? E Vila Sante, de que forma essa mudança, a saída do Cristaldo, afetou o jogo, teu jogo, né? Você que atua ali pelo meio de campo. Obrigada. O Grêmio fez vários jogos assim com 3 zagueiros, se comportou bem, conseguimos algumas vitórias, algumas boas atuações. Eu não acredito que hoje o Grêmio tenha perdido meio campo pela escalação que eu coloquei em campo, até porque pelo que eu vi, nós tomamos um gol de bola parada e no contra-ataque. Então isso não quer dizer que a gente perdeu o meio campo. Eu acredito sim que nós não estivemos bem, principalmente no início do jogo.
a gente deu espaço para o Fluminense. Infelizmente cometemos alguns erros e tomamos os 2 gols. Acho que, como falou o professor, a gente já jogou vários jogos assim. Foi muito bem sempre. Hoje tomamos 2 gols por falha nossa e o futebol se decide em detalhes. Assim que acho que a derrota passou por isso. Vilhaçante, eu queria saber como é que foi o comportamento de vocês, anímico, psicológico, na hora de decidir nos pênaltis, tendo vindo de uma disputa que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil contra o Corinthians. Se isso pesou, acrescentou uma carga a mais emocional para vocês. E, Renato, o meu questionamento é sobre a escolha do Cristaldo, começar no banco de reservas. Na última entrevista coletiva, você justificou a saída do Gustavo Nunes porque ele estava sendo negociado. O Gustavo Nunes até confirmou isso agora na saída de campo. O Cristaldo no banco é uma decisão estratégica ou tem algo por trás, algo que pode estar também encaminhando uma saída do Cristaldo? Não tem saída não, tem lugar nenhum, é decisão do treinador mesmo. Já falei para vocês, gente, nós jogamos alguns jogos com 3 zagueiros, nós fomos muito bem. E eu estava, é só vocês entenderem que naquela época eu estava colocando o Franco como um atacante falso, justamente porque nós não tínhamos atacante de área. Hoje eu tenho 3, então não tem essa necessidade de ficar improvisando. Se eu tanto queria as peças para fazerem gols, então simplesmente no esquema que já deu certo várias vezes, eu tirei um meio, no caso o Franco, e coloquei um atacante que sabe ali jogar na posição. Então não tem diferença nenhuma. Nós aqui não nos encontramos no primeiro tempo. Acho que todo jogador que bateu o pênalti tinha confiança. Acho que não pesou a última eliminação. Quem bateu tinha confiança, mas não deu certo. É isso. Vilhaçante, ali no vestiário, como é que estava o clima dos jogadores e que impacto vai ter essa eliminação daqui para frente? Restou só o brasileiro para vocês. E para o Renato, o que aconteceu que o Bright White não conseguiu entrar no jogo, principalmente no primeiro tempo? Todo jogador que entra em campo, ele entra para fazer o melhor, né? Nem sempre o jogador está no seu dia. Mas quando ele esteve em campo, tecnicamente não esteve muito bem, mas brigou, procurou abrir espaço para o companheiro, mas infelizmente não estava numa noite inspirada, como o nosso time todo, né? No primeiro tempo. Renato? Não, foi uma derrota dolorosa. Todo mundo estava com muita confiança de passar. Infelizmente a gente ficou fora, dói muito, mas a gente não pode deixar de focar no brasileiro, que ainda estamos numa situação difícil e temos que colocar o Grêmio onde merece estar. Renato, boa noite. Gostaria que você explicasse o porquê que o Diego Costa e o Nathan Fernandes eles não ficaram como opções no banco de reservas. E o Vilhaçante, se puder me explicar ali que teve uma confusão durante a cobrança de pênalti entre os jogadores do Fluminense e do Grêmio, se isso pode ter impactado de alguma forma para o Grêmio. O Diego Costa praticamente jogou quase que os 90 minutos diante do Bahia. É um jogador que estava muito tempo parado, 2 meses, estava com muitas dores musculares. Até se colocou à disposição, mas falou que não estava 100%. Então, seria muito arriscado. De repente, se o Márcio sofresse algum tipo de lesão no início do jogo, colocar o Diego, seria um risco muito grande, já que ele estava com as dores musculares muito fortes. Quanto ao Diego, então, foi isso. E o Nathan, o meu grupo é grande. Hoje eu tenho bastante opções. Eu falo sempre para eles, aproveite as oportunidades. Eu não posso levar todo mundo para o banco. Eu levo de acordo com aquilo que eu acho que eu vou precisar durante a partida. Essa briga que aconteceu ali, acho que é normal, acontece sempre dentro do campo e acredito que não influiu nada nas cobranças dos pênaltis. Foi só isso. Renato, no jogo contra o Corinthians, você colocou o Edenilson no final da partida para bater o pênalti. Ele acabou errando naquela ocasião. Hoje, novamente, uma mudança que o Nathan entra no final da partida e ele erra o pênalti também, curiosamente, o segundo. E aí, depois para frente, o Grêmio perde as penalidades. Talvez não era o momento de colocar um pouco antes os jogadores para não entrarem tão frios na partida e acontecer isso de ser um dos primeiros a bater e errar a cobrança. Como é que foi esse entendimento para colocar o Nathan na partida de hoje, assim como o Edenilson? O jogador ele fica aquecendo o tempo todo. Ele aquece antes da partida, ele aquece no intervalo do jogo e fica aquecendo
durante o segundo tempo também. Então nenhum jogador entra frio. O jogador entra quente. Então, ele bateu, procurou fazer o gol, infelizmente ele errou. Agora, não vamos dar a desculpa que o jogador estava frio, porque hoje em dia no futebol não existe. A todo momento o jogador está se aquecendo. Renato, aqui, no teu canto esquerdo. Eu gostaria de entender a tua ideia inicial na escalação. Tu decidiu tirar os 2 meias que o Grêmio tem no elenco, o Monsalve e o Cristaldo. Curiosamente, os jogadores que vinham com um desempenho, vou dizer, interessante dentro das últimas partidas. O porquê dessa decisão e o porquê colocar um time, e quero te pedir desculpa pela palavra, tão acadelado no primeiro tempo, tão recuado, aceitando tanto o jogo do Fluminense, por que não jogar como o Grêmio na noite de hoje? Porque no primeiro jogo contra o Fluminense a gente jogou com 2 zagueiros e a gente deu bastante espaço para o time do Fluminense, coisa que não poderia acontecer hoje. A gente tinha que ser mais malandro, essa que é a verdade, durante o primeiro tempo, porque a gente não tomássemos aqueles 2 gols. Aí você fala que o Miguel e o Franco são bons jogadores, vem se apresentando bem, eu concordo com você. Aí você fala que o Soteldo e o Martin não vêm bem, então. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá para o Guerra para ele te dar um emprego. Aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. Renato, Cícero Melo, canais Disney e ESPN, eu sempre brinco contigo, mas hoje, por respeito ao profissional, eu entendo que uma eliminação é dolorosa do jeito que foi, vou só fazer a pergunta simples. Renato, você construiu uma vantagem que era boa, o empate do campo do adversário é uma vantagem, mas você perdeu essa vantagem, seu time perdeu em menos de 27 minutos, não só perdeu a vantagem, como o Fluminense reverteu a vantagem. Eu imagino como é que é na cabeça de um treinador, jogando num estádio com 50 mil torcedores quase adversários, ter que ir para o intervalo, tendo que mudar o jogo novamente, e você conseguiu, porque o Grêmio jogou melhor, pelo segundo tempo merecia um resultado melhor, e aí a disputa vai para os pênaltis, e nos pênaltis a gente sabe que não depende mais do treinador, não depende mais de tática, depende de outros fatores, concentração, treinamento e tudo mais. Eu queria saber como é que você encara essa eliminação diante de tudo isso que eu relatei, essas alternâncias durante o jogo. Boa noite. Boa noite, Cícero. Nós tínhamos um esquema de jogo que, infelizmente, nós não entramos tão atentos como nós deveríamos, e aí a gente pecou pelos nossos próprios erros nos primeiros 45 minutos, e você colocou bem, nós tínhamos uma vantagem, praticamente entregamos a vantagem, e o adversário soube se aproveitar e conseguiu aquela vantagem que nós tínhamos. Nós acertamos algumas coisas no intervalo do jogo, melhoramos, buscamos, fizemos o gol, e infelizmente fomos para os pênaltis, e infelizmente, mais uma vez, nós fomos eliminados.